Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 25, no versículo 10. Esta semana, Deus falou contundentemente ao meu coração nesse texto, e Ele falou durante a semana inteira comigo. Eu até conversei com os meus filhos sobre este assunto, conversei bastante com eles, mas Deus falou forte, e por isso estou trazendo o assunto aqui para os irmãos. Vamos ver então o texto. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Que Deus revele esta palavra dentro de nós, que o Espírito revele dentro de nós e nos dê a compreensão, o significado e a importância desta palavra. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, repare, as que estavam preparadas, não se preparando, mas preparadas, prontas, entraram com ele é Jesus, para as bodas, e fechou-se a porta. Este texto faz parte da parábola das 10 virgens, que Jesus contou e foi anotada por Mateus, no capítulo 25, nos versículos de 1 ao 13. Jesus falou muitas vezes sobre o reino de Deus, e na maioria das vezes ele falou por parábolas. E nesta parábola, Jesus comentou acerca do reino de Deus, dizendo: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Mateus 25, o verso 1, importante que você observe aí. Reino dos céus é uma expressão que indica a origem desse reino, que é o reino de Deus. Eu não separo reino de Deus de reino dos céus. Para mim é um reino só. É um reino dos céus, de cima, do alto. Por isso que Jesus disse que aquele que não nascer de cima, do alto, não pode ver o reino de Deus. A sua origem é celestial, a origem do reino de Deus. Jesus chamou o reino de Deus de reino dos céus, porque é um reino que procede de lá. Dos céus é de onde ele veio. Também precisamos observar que o contexto anterior coloca essa parábola no tempo antes e durante a volta de Jesus Cristo à terra. É o que parece, pelo menos para mim.
Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a uma festa judaica de casamento. Havia duas fases no casamento judaico. Na primeira, o noivo ia à casa da noiva buscá-la e cumprir algumas cerimônias. Depois, o noivo levava a sua noiva para a sua casa, onde reiniciava as festividades. A festa continuava. Cristo veio para edificar a sua igreja através da sua morte e ressurreição. Não tem outra maneira de edificar a igreja de Deus, trazê-la fora da morte e ressurreição. Jesus Cristo morreu por nós, mas ao morrer por nós, Ele nos fez morrer com Ele para o pecado. Aqui está uma coisa que precisamos diferenciar bem. Porque Jesus morreu por nós, evidente, mas Ele nos fez morrer também com Ele. A mesma palavra que diz que Cristo morreu por nós, e tudo começa aí, afirma que nós morremos com Cristo, porque Ele nos fez morrer com Ele para o pecado. A palavra de Deus diz que Cristo, no momento em que Jesus foi levantado da terra sobre a cruz, Ele atraiu todos os seres humanos a si. Quem diz isso é a palavra de Deus. Quando eu falo desse assunto, eu gosto de detalhar, do jeito que a palavra de Deus detalha. Jesus Cristo foi pregado na cruz e depois Ele foi levantado sobre a cruz. Nesse momento em que Jesus Cristo foi levantado, o Senhor nos atraiu a si. Ele disse: atrairei a mim mesmo. E a partir desse momento, nós estamos em Cristo em todas as circunstâncias. Em Cristo é uma coisa que Deus pensou desde antes da fundação do mundo. Porque a palavra diz assim: escolhidos nele, eleitos nele, desde antes da fundação do mundo. Mas no momento em que Cristo foi levantado da terra, Ele nos colocou em seu corpo na cruz, e a partir disso nós estamos em Cristo. Com Cristo morremos e com Ele também ressuscitamos. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós. É aqui que entra Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive onde? Onde é que Cristo vive? Ele vive em mim. Em mim é dentro de mim. Então Cristo está em mim. Ou você não crê que Cristo está em você? Se você não percebe Jesus dentro de você, você me diz: eu não consigo percebê-lo, Ele dentro de mim. Uma pessoa dentro de mim, que é Cristo Jesus. Então, já quero dizer, Ele não está mesmo. Ele não está mesmo.
É preciso você crer na palavra de Deus, principalmente sua morte com Ele, porque a palavra diz assim: já estou crucificado com Cristo. É a base. Já estou crucificado com Cristo é a base. É a base. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que eu faço para Cristo viver em mim? Você não faz nada. Você apenas crê que você está crucificado com Cristo. O resto é com Ele, porque Ele já vai aparecer revelado dentro de você, se manifestando e vivendo. E vou dizer mais: você não precisa nem orar para Ele se manifestar em você, porque a vida de Cristo é soberana e ela se manifesta. O que é esta vida de Cristo? Como que eu sei? A vida de Cristo se manifesta em amor, em paz, em justiça, santidade, pureza. Ela se manifesta do jeito que ela é. Do jeito que ela é. Dessa morte e ressurreição em Cristo surge a igreja de Deus, a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é composta por todos aqueles que morreram e ressuscitaram em Cristo, e agora Cristo é a vida deles. Cristo vive neles. Mas é preciso crer nisto. Romanos 6, verso 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Romanos 6, verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se já morremos com Cristo, cremos que também. Por que também? Por que também? Porque você creu que com Cristo você morreu. É pela fé também. Cremos que também com Ele viveremos. Com Ele viveremos. Porque Deus, irmãos, nos ressuscitou com Cristo, juntamente com Cristo. Por isso, com Ele viveremos. Mas, a partir dessa nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós. Ele entrou em nós. Ele vive em nós. O Senhor Jesus Cristo veio salvar um povo por meio da sua morte e ressurreição e fazer desse povo a sua igreja. É o que somos. É o que sou. E Jesus Cristo retornará para levar a sua igreja para a casa do seu Pai, que é também a sua casa e também a casa da sua igreja. O Senhor virá buscar a sua igreja num evento grandioso denominado de arrebatamento. Segundo a palavra de Deus, em algum momento depois do Senhor ter levado a sua igreja, terá início um tempo de 7 anos previstos na profecia de Deus, de grande sofrimento e tribulação sem precedentes neste mundo. E no final da grande tribulação, o Senhor retornará com a sua igreja e instituirá o seu reino milenar. Essa é a visão que tenho desse assunto. E nesse primeiro momento, Jesus Cristo virá especificamente buscar os seus. Jesus não vem buscar todo mundo, Ele vem buscar os seus. Quem são os seus?
Tito 2,14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dispensa qualquer comentário. Você não pode alegar que não está entendendo o que está escrito aqui. Você não precisa chamar ninguém para dizer o que está escrito aqui para você. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade. Quanta iniquidade Jesus nos remiu, irmãos? Quantas? Toda. Está no singular. Está no singular porque está se referindo à natureza perversa da pessoa. Iniquidade é essa deturpação, essa depravação interior com a qual a pessoa nasceu com ela. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. E purificar. Mas como que Deus vai nos purificar deixando em nós a iniquidade? Ele tem que tirar, remover. E Ele removeu na cruz, quando nos fez morrer com Ele para o pecado. É o povo de Deus. Você é povo de Deus? Você tem certeza que está remido de toda iniquidade? Toda. Purificado? O apóstolo Pedro chamou o povo de Deus de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido na cruz, propriedade de Deus. Eu li uma vez uma história que um menino fez um barquinho de madeira. Ele mesmo fez, porque ele sabia trabalhar a madeira. Ele tinha esse talento, nasceu com ele. Ele fez um barquinho de madeira, mas muito bem feito. Ele construiu aquele barquinho no próprio pedaço de madeira. Cortou um tronco e fez ali o barquinho. E ele brincava com aquele barquinho num riacho que tinha perto da sua casa. E um dia ele esqueceu o barquinho lá na margem do riacho e choveu. E o riacho encheu, levou o barquinho embora. E alguém achou o barquinho e era muito bonito. Esse alguém tinha um comércio. Ele colocou o barquinho lá na sua vitrine para vender. E o menino ficou triste, evidente, porque perdeu o seu barquinho, que ele mesmo fez. Então, o pai foi à cidade, levou o menino, e passando na frente daquele comércio, ele olhou a vitrine e ele viu o barquinho. E ele conheceu. E ele parou, fez o piseiro dele. Eu quero esse barco, é meu. O dono veio, mas como que é seu? Eu achei longe daqui, não é meu. E eu tenho como provar. Eu tenho a minha marca está nele, está lá, no fundo do barco. Então eles foram olhar, estava lá mesmo, iniciais do nome dele que ele escreveu.
Mas o homem disse: mas o barco agora é meu. Aí o pai deu o dinheiro para o menino, o valor que o homem queria pelo barco, e comprou o barco. E ele voltou com o barco para casa. E ele dizia: agora você é meu 2 vezes. É meu porque fui eu que fiz você. E é meu porque eu resgatei, porque eu comprei, eu adquiri. Foi o que aconteceu com a gente, irmãos. Como o barco, nós nos perdemos, mas Deus veio para resgatar o seu barco. E Ele comprou na cruz, pegou de volta. Então, aqui está o povo de Deus. Povo de Deus. Ah, eu sou evangélico, e daí? Evangélico é o quê? Não significa muita coisa hoje, não. Ah, eu sou crente. Ah, é? Já nasceu de novo? Já mudou a natureza? Já morreu em Cristo? É santo? Ah, mas fulano não é santo. Você vai pelo fulano? Ou vai pela sua experiência? Vamos ver isso daqui um pouquinho aqui. Na parábola das 10 virgens, Jesus fala não apenas da sua vinda como noivo para a sua noiva, como também estabelece os critérios espirituais para aqueles que aguardam a sua vinda. Esses critérios servem para todos os que aguardam a sua vinda em qualquer momento da história. Entre aqueles que estão aguardando o Senhor, tem os verdadeiros e os falsos. Aqui está uma coisa que precisamos verificar bem. E eu estou pregando para nós. Essa mensagem vai depois ser assistida por muitos outros. Mas eu estou pregando para vocês. Aqui. Tem aqueles que nasceram de novo e aqueles que pensam que nasceram de novo. Jesus disse que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Mas 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Mateus 25, verso 2. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. De acordo com alguns estudiosos, todas eram damas de honra da noiva, mas todas iam para o mesmo lugar. Todas esperavam o noivo. Essas virgens nécias e sem juízo eram imitação. Elas tinham aparência, mas não a realidade espiritual. Estudei bem isso. Até a chegada do noivo, não parecia haver diferença entre elas. Não é assim na parábola? Até a chegada do noivo não parecia haver diferença entre elas. Mas, ao se ouvir o grito à meia-noite, anunciando a chegada do noivo,
descobriu-se a grande diferença. Todas levavam lâmpadas acesas, mas as lâmpadas das nécias não permaneceram acesas. Tinham semelhança externa, mas não vida interior. As nécias não tinham a vida espiritual interior para reabastecer as suas lâmpadas que estavam apagando. Irmãos, a nossa suficiência interior é Cristo, a vida de Cristo. Cristo é a minha suficiência do começo ao fim. Se você quer viver na dimensão do razoável, você não precisa de Jesus Cristo nem do Evangelho. Mas, se você quer uma dimensão sobrenatural de Deus para dentro de você, então é preciso conhecer esta experiência com Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A condição de Deus é esta: estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas é uma condição que cada pessoa precisa experimentar pela fé. Conversei isso com os meus filhos. A experiência do pai não garante a experiência do filho e vice-versa. As nécias desejaram o azeite das colegas prudentes que tinham a verdadeira experiência com Deus. Mas as prudentes responderam: não. A obra de Deus na nossa vida é intransferível. Cada um precisa experimentar a obra de Cristo em si mesmo. Cristo em mim é o poder que me faz continuar até o meu encontro com Ele. As virgens prudentes entraram com o noivo para as bodas, e as virgens prudentes estavam preparadas. Por isso entraram com o Senhor, e fechou-se a porta. Você não vai esperar que a porta se feche para você, né? Tem certeza? Gostaria que ninguém saísse daqui hoje sem a certeza de novo nascimento de fato. Porque a coisa é séria, irmãos. Quem tem experiência com Cristo, entrou com Ele. Mas quem não tem, ficou de fora. Isto aqui é como a Arca de Noé. Vocês conhecem a história, né, ou não? Quando Noé e a sua família entraram na arca, o que Deus fez? Ele fechou a porta. Você sabia que não foi Noé que fechou a porta da arca? Foi Deus, fechou por fora. Depois que fechou, ninguém mais entrou. Mas quem estava lá dentro da arca estava seguro. Eu vejo a arca como uma figura de Cristo. E não entrou água na arca não, viu? Não entrou água podre e suja na arca não. Ela estava bem vedada, por dentro e por fora. Você pode ler.
Deus mandou colocar betume, vedar bem por dentro, por fora. As que estavam preparadas entraram com Jesus para as bodas e fechou-se a porta. E o noivo chegou, e as virgens nécias foram desmascaradas. Eu não quero desmascarar ninguém, nécio nenhum, porque é loucura mesmo. Você deve perguntar, mas onde estava a loucura daquelas virgens? Pelo que eu vejo aqui, elas não jogavam pedra em ninguém, não. Elas eram perfeitas no juízo. Estavam muito bem elas. Por que loucas? O que tu semeias não nasce se antes não morrer. Insensato, louco. O que tu semeias não nasce se antes não morrer. É loucura mesmo insistir numa religião que não regenera a pessoa, não renasce a pessoa, porque o que renasce a pessoa é o Evangelho. O noivo chegou e elas foram desmascaradas. Caiu a máscara da religião. As virgens nécias representam todos aqueles que dizem que estão aguardando o Senhor, mas não nasceram de novo. São os falsificados do diabo, são os enganados. Alguém já disse para mim, com esse linguajar seu, com esse tipo de mensagem, você não prega 3 vezes nas igrejas por aí. Quem é que disse que eu quero pregar nas igrejas por aí? Quem disse que eu quero pregar nas igrejas por aí? As virgens insensatas tinham lâmpadas, mas não levaram o azeite em suas vasilhas. É característica da religião substituir o prioritário pelo secundário. Descartar a obra do Espírito Santo que nos faz nascer de novo é trágico, irmãos. Essas pessoas substituíram a realidade espiritual pelo ativismo religioso. Ativismo inútil. De onde vinha o fogo daquelas lâmpadas falsas? Vinha da religião que aquelas pessoas praticavam. É fogo fátuo, não é fogo permanente. Não é o fogo permanente da vida de Cristo em nós. Novo nascimento é pavio aceso o tempo todo. É o fogo da vida de Cristo aceso em nós o tempo todo. Este fogo arde na infância, na juventude e também na velhice. Experiência verdadeira é lâmpada acesa continuamente e em todo lugar. Tinha um altar lá no Antigo Testamento que não podia faltar fogo nele. Era fogo continuamente. Aparentemente, todas aquelas virgens eram iguais. Mas quando o noivo chegou, o que era falso foi revelado, e o que faltava se tornou patente. Faltava o azeite nas vasilhas, faltava a obra
interior do Espírito Santo em nós. Faltava um novo nascimento. Mateus 25:10, vamos repetir o texto. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. As que estavam preparadas entraram com o Senhor Jesus Cristo. A questão não é se preparar, mas estar preparado para o nosso encontro com o Senhor. Há alguns anos me chamaram para pregar em uma reunião, foi até um domingo de manhã, e pediram para eu pregar sobre a volta de Cristo, sobre isso aqui. E eu preguei, falei do novo nascimento, falei que devemos estar preparados, e no final o próprio irmão, um dos irmãos que me chamou, bateu nas minhas costas assim: muito bem, agora nós temos que orar muito para que Jesus Cristo, nós tenhamos a chance de subir com ele, né? Oh, meu irmão, você não entendeu absolutamente nada. Olha, eu perdi, deveria não ter chamado aqui, porque não entenderam nada. Ou você está preparado ou você não está. A questão não é se preparar, mas estar preparado para o nosso encontro com o Senhor, que pode acontecer a qualquer momento. Você está preparado? Você está preparado? O que significa estar preparado? Significa nascer de novo. Disse Jesus: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você pode ter uma religião importante e ser um religioso respeitável, mas se não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. Nascer de novo é a experiência indispensável para o ser humano entrar no reino de Deus. Nascer de novo é o nascer do alto. Nascer com a vida do alto, com a vida que vem de cima, com a vida de Deus, com a vida de Cristo. Novo nascimento é Deus tirando a nossa vida pecadora e ímpia na morte com Cristo na cruz e dando-nos da sua vida pela nossa ressurreição juntamente com Cristo. Cristo, com muito amor, nos atraiu a si. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Por meio dessa atração, fomos identificados com Cristo na sua morte, e com Ele morremos. Morremos com Cristo como velhas criaturas dominadas pelo pecado. A nossa velha natureza pecaminosa foi colocada, crucificada e destruída em Cristo. Depois disso, Deus nos ressuscitou com Cristo. Ganhamos a vida de Cristo, que entrou no lugar da nossa vida pecadora, que perdemos na cruz, na morte com Cristo, e mais, Cristo mesmo veio viver em nós a sua vida justa e santa. Creia na palavra de Deus, que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e terá o Filho de Deus vivendo no seu interior. Com esta experiência, você poderá confessar que nasceu de novo. Nascido de novo, você está preparado para ser levado pelo Senhor Jesus Cristo, a qualquer momento, quando Ele vier buscar os seus. Há uma coisa muito linda nessa parábola das 10 virgens. É o verdadeiro anelo do coração do regenerado pelo Senhor.
O seu coração anela pelo Senhor? As virgens prudentes anelavam pelo noivo. E esse é o desejo do coração da igreja de Cristo, que é também a sua noiva. A noiva que não anela pelo noivo não é digna de respeito. Ou é? O que você acha daquela noiva que não liga para o noivo, só para os outros? O que você acha dela? E o noivo que não anela pela noiva não a ama. Jesus é o noivo que ama a sua noiva e vem buscá-la. O desejo da noiva é pelo noivo. A igreja de Cristo deseja por ele. O coração da igreja pede por Cristo. O grande momento da noiva é quando o noivo vem ao seu encontro e ela sai ao encontro do noivo e se encontram. Mas tudo é graça, viu? A noiva só foi ao encontro do noivo porque o noivo veio primeiro. Aquelas virgens nécias pensavam que conheciam o Senhor, mas na verdade não tinham nada a ver com ele. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Mateus 25:12. Irmãos, isso aqui é trágico. Você não entende? Você não percebe? Eu estou orando, estou pregando, ofertando, mas eu não conheço você. Não temos intimidade, não temos comunhão. Irmãos, a fé verdadeira envolve relacionamento íntimo com o Senhor Jesus Cristo. Fé envolve um relacionamento de amor íntimo com Jesus. Se o Senhor não conhecia aquelas virgens nécias, muito menos elas conheciam o Senhor. Não havia um relacionamento com Cristo. A nossa oração é para que a igreja seja despertada para uma única necessidade: conhecer a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo na obra do Evangelho. Mateus 25:13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Nesse versículo, Jesus faz uma advertência a respeito da sua vinda para a sua igreja. Vigiai. Vigiar o quê? Primeiro, temos que vigiar o novo nascimento na igreja e na pregação. Temos que vigiar o novo nascimento na igreja e na pregação. O diabo fica desesperado diante da pregação do novo nascimento, porque ele sabe que está perdendo e vai perder. Ele fica desesperado. Todo o ataque do diabo é para tirar o novo nascimento da pregação. É assim que ele mata as igrejas. No passado matou os avivamentos. E Deus sempre começa de novo. Abacuque 3, o verso 2. Veja se é isso, Emerson. Vê se é Abacuque 3, verso 2.
Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu gosto da outra versão. Alguém pode ler aí mesmo, se alguém tem uma outra versão, a outra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Você viu como é que ele começou a oração? Ouvi. Ouvi. Ouvi o quê? A palavra de Deus. Ouvir a tua palavra. Ouvir e escutar são coisas diferentes. A gente escuta aqui cachorro latir, passarinho cantar, bem-te-vi, carro, motoqueiro. A gente escuta tudo, só que não está entrando em mim não. Não deixa latido de cachorro entrar em você, que você vai ficar meio parecido com um cachorro. Brabo. Cheio de zoada. Mas ouvir é outra coisa, irmãos. Ouvir é ouvir dentro da gente. O Espírito Santo está aí traduzindo a palavra dentro de cada um de nós. É ouvir dentro. Ouvir. Você ouve a palavra de Deus ou só escuta? Ouvir, Senhor, a tua palavra. Tem mais uma coisa: ouvir e temer. Você teme a palavra de Deus? O que é temer a palavra de Deus? Não é ficar com medo, não. Temer a palavra de Deus é render-se a ela, é dizer o seguinte: Senhor, a tua palavra é a verdade. Eu estou estremecido diante dela. Eu preciso disso que o Senhor está dizendo. Eu me rendo à tua palavra. Só depois que você ouvir a palavra, temer diante dela, é que vai acontecer avivamento. Porque avivamento é a terceira coisa. Ouvir, temer. Aí aviva, Senhor. E aviva começando comigo. Avivamento é a entrada da vida de Deus na nossa alma. E esta vida é dinâmica, cresce, 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 e continua o avivamento em cada um de nós. Mas a vida de Deus só pode entrar pela nossa morte com Cristo. E hoje aqui nós somos frutos da oração de Abacuque, porque ele não orou só para o seu tempo, mas para o decorrer dos anos. E ele ainda diz assim: faze-a conhecida, a obra do avivamento, o avivamento que está em você, sendo manifestado para o mundo e também pela pregação. Então, irmãos, estamos terminando. Primeiro, temos que vigiar o novo nascimento na igreja e na pregação. Não podemos descuidar desse assunto. O novo nascimento é a maior experiência na vida de um ser humano. O novo nascimento resulta na vida de Cristo em nós e muda tudo. Muda a nossa relação com o pecado, muda tudo. Segundo, temos que vigiar ou estar alerta para a vinda do Senhor, para buscar os seus. Deixa eu contar aqui essa historinha ligeirinho para encerrar. Uma senhora foi visitar uma pessoa e, chegando à sua casa, foi recebida pela criada, que lhe informou que o seu patrão e esposa estavam viajando.
A visitante, ao ver a mesa posta para a refeição e a casa limpa e arrumada, perguntou: então a sua patroa vem hoje? A criada lhe respondeu: não sei. Não sei qual o dia nem a hora da sua volta, por isso conservo tudo pronto para a sua chegada a qualquer momento. É exatamente como temos que estar para o momento da chegada do Senhor: limpos, prontos, em ordem. A vinda do Senhor para buscar os seus será repentina e não revelada. Não nos está revelado o dia em que o Senhor virá nos buscar. Por isso, cada dia é de maior importância para aqueles que verdadeiramente aguardam pelo Senhor. O Senhor também não quer que os seus verdadeiros discípulos estejam preocupados, nervosos, inquietos com a sua vida. Ele quer que estejamos preparados espiritualmente, enquanto cumprimos os nossos deveres cotidianos. Apocalipse 22:20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. O Senhor está prometendo que Ele vem em breve. Eu venho sem demora. E a noiva diz: venha, Maranata.